Boa tarde a todos e a todas. Eu declaro abertos os trabalhos em cumprimento ao disposto do inciso 1º do parágrafo, inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Daremos início hoje com essa audiência pública ao processo de discussão e apreciação dos projetos de lei 179/2024, 180/2024, 181/2024, que tratam, respectivamente, do orçamento do ano de 2025, da revisão do PPA, o Plano Plurianual 2022-25, e o Ano Base 25, e da revisão da LDO, Ano Base 25. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Vamos convidar aqui o senhor secretário adjunto da Saúde, Paulo Ricardo Marconi, fazer parte da mesa, por favor. O Anderson, diretor do Departamento Financeiro da Saúde, por favor. Gabriela Pedroso de Mello, chefe de Divisão Técnica de Gestão e Informação da Saúde. O Bruno Menon do Nascimento, chefe de Divisão Técnica de Gestão e Orçamento Financeiro. A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria Zélia de Brito Souza. O secretário poderá fazer a explanação, o secretário adjunto que está representando o secretário, ou passar para a assessoria fazer a explanação, ao qual nós vamos disponibilizar 20 minutos, podendo ser prorrogados, mas esperamos que seja uma apresentação sucinta e que seja completado em 20 minutos. Em seguida, será aberta a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos e aos demais interessados por 3 minutos. As inscrições só poderão ser aceitas na hora da audiência. Enquanto durar a explanação aqui da Secretaria de Saúde, é o prazo para inscrição. Passando esse momento, não haverá mais inscrição. Tá? Os munícipes que queiram fazer parte da audiência pública podem entrar na plataforma e-democracia, fazer perguntas, deixar perguntas, que a equipe técnica responderá posteriormente. Plataforma e-democracia. Anunciar a presença da vereadora Márcia Tasquete, da vereadora Carlinda Tinoco, assessoria dos senhores vereadores presentes, agradecer a presença da equipe da Secretaria da Saúde, através do secretário adjunto Paulo Ricardo. Eu cumprimento todos, a equipe da Câmara, os munícipes aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Então, para dar início, se o secretário adjunto quiser fazer a abertura, fique à vontade e já passa a palavra para quem for fazer a explanação. Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer ao presidente, cumprimentar todos os vereadores em nome do senhor, cumprimentar todos os assessores presentes, os servidores da saúde, os munícipes, a equipe técnica da Câmara. Como o presidente da comissão já fez a introdução, hoje nós teremos a apresentação da LOA 2025, uma apresentação técnica sobre a previsão de receita e a fixação de despesas para a saúde em 2025. Então, em virtude do caráter essencialmente técnico, eu vou passar a palavra para a equipe técnica que vai fazer a apresentação. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os senhores e as senhoras vereadoras, em nome do vereador Geraldo Celestino, cumprimentar a mesa através do secretário adjunto, cumprimentar também todos os colegas da Câmara, os colegas da Secretaria de Saúde presentes e também os membros do Conselho que se encontram aqui. É sempre uma felicidade ter um Conselho participando dessa atividade aqui tão importante. Bom, vamos lá. A apresentação se trata a respeito do projeto de lei orçamentário, projeto de lei 179 de 2024, que trata da proposta orçamentária para 2025. Slide número 3, nós trazemos aqui a composição das receitas de impostos do município, que farão a composição dos recursos que serão utilizados na saúde.
nós podemos verificar aqui uma previsão de receita de 5 bilhões e 54 milhões de reais, compostos pelas receitas do município, transferências da União e transferências do Estado. Vemos no quadro abaixo também a despesa que deverá ser vinculada à saúde. Nós colocamos aqui uma projeção, né, do que seria o mínimo constitucional em saúde, de 15%, o mínimo seriam 758.102.850, mas o que foi alocado na pasta de saúde, o que será alocado, será o valor de R$ 1.085.360.601,82, o que deverá corresponder a 21,50% de investimento em saúde. Lembrando que o nosso piso é de 15%, mas a expectativa é de 21,50% a princípio. No próximo slide, nós apresentamos uma expectativa de receita referente à arrecadação de taxas de vigilância sanitária da ordem de R$ 700 mil. Nós colocamos também aqui a taxa de preservação ambiental. Isso pode induzir alguma confusão, mas a taxa de preservação ambiental não é taxa de vigilância, tá? Eu acho que a apresentação aqui não ficou muito boa nesse sentido, mas só para a gente ter isso muito claro. Então, tem um valor simbólico de R$ 4.500, mas, como eu disse, ele é somente simbólico. Previsão de receitas para a saúde, considerando as fontes. Como já foi demonstrado no quadro anterior, a expectativa de receita do Tesouro Municipal de R$ 1.086 bilhões, expectativa de receitas de transferências estaduais, R$ 20.800.000, que basicamente trata-se do programa de atenção primária disponibilizado pelo Estado, né? Vale reforçar também que esse valor per capita sofreu uma mutação, ele teve um aumento. Então, para quem faz o acompanhamento da saúde, vai verificar que tem um aumento exponencial. A gente sai do ano passado da ordem de 9,6 milhões para uma expectativa de 20,8 milhões de reais. O repasse federal, que é a nossa fonte 5, ele tem uma expectativa de receita de R$ 273.300.000. A gente também verifica que existe um crescimento ano a ano, né, na ordem entre 5% a 10%. Então, também estamos trabalhando com essa expectativa. E chegando ao orçamento final total da saúde, no início, de R$ 1.380.165.101,82. Essa seria a expectativa, essa é a expectativa para 2025. O próximo slide, que trata das despesas. Aqui nós trazemos as despesas por programas de saúde, né? Lembrando que nós temos 5 programas, e aqui existe uma distribuição, uma alocação de recursos, de acordo com a disponibilidade existente e de acordo também com a demanda histórica do município. Então, aqui nós temos o primeiro grande programa, do ponto de vista financeiro, que é o programa número 3, ampliação do atendimento em média e alta complexidade, com R$ 769.810.000. Eu vou arredondar aqui os números, tá bom? Depois, também, esses dados são históricos, é o programa número 2, que é atenção primária em saúde, com recursos de R$ 380.670.000. O programa número 1, que é o fortalecimento da gestão do SUS, R$ 147.617.000. Temos aqui o programa número 4, qualificação das ações de vigilância em saúde, R$ 51.417.000. E, por fim, o programa número 5, que é assistência farmacêutica, com R$ 32.650.000 alocados para 2025, que perfazem um montante de R$ 1.380.000.000. Nós temos agora, cada slide à frente, ele detalha cada programa de saúde. Então, os senhores e senhoras podem verificar que cada programa tem as suas ações, né? E eu vou me privar de falar de cada uma delas neste momento, porque são vários números, são mais de 30 ações, mas ficam aqui registrados as mais consideráveis, né? Por exemplo, aqui no programa 1, a maior, que é a manutenção de pessoal em cargos trabalhistas, da ordem de R$ 92 milhões.
e a qualificação da gestão SUS de 45 milhões. Então, reforçando aqui o programa 1, total de 145.617.000. Programa número 2, que é atenção primária em saúde, a gente destaca aqui de novo 2012, a ação 2012, que é manutenção de pessoal e encargos trabalhistas de 308 milhões, e também os serviços de atenção primária de 52.620 são os dois destaques. O programa número 3, que é a ampliação da média e alta complexidade, que é o maior programa do ponto de vista monetário, né, aqui da Secretaria. De novo, vem sempre destacado a manutenção de pessoal em encargos, 225.240.000, e também nós temos as outras ações que têm destaque, que são as voltadas para as unidades hospitalares, unidades de pronto atendimento, que somadas aqui dão por volta de 360 milhões de reais disponibilizados. São os maiores destaques. Programa número 4, ações de vigilância. De novo, tem o destaque aqui do pessoal, 43.502.000. Em segundo, as ações propriamente de vigilância, de 5.431.000. E o programa número 5, que nós temos 3 ações, que são os insumos estratégicos para diabetes, 2.393.000, os medicamentos que compõem o Rename, 22.557.000, e medicamentos Remume e outros, 7.700.000 reais. O último slide aqui, nós trazemos o orçamento fatiado, agrupado, por que nós chamamos de grupo de despesa, né? Aqui está a natureza, mas, na verdade, são grupos. Então, o primeiro, que pessoal em cargos, 670 milhões de reais. O segundo, que são outras despesas correntes, 681 milhões. E investimentos, 28.353.000. Por aqui eu finalizo a apresentação e fico à disposição. Obrigado. Anunciar a presença também do vereador Gilvan Passos, que está inscrito. Espera aqui, quais os vereadores inscritos? As inscrições estão encerradas. Está inscrito o vereador vereadora Márcia Tasquete, primeiro, posteriormente o vereador Gilvan Passos. O Graco também já está inscrito. Ele teve... Estão encerradas as inscrições. Eu pediria aos inscritos que se atenham ao orçamento. Nós estamos discutindo aqui o orçamento, a questão financeira. Tá? Eu não vou tolerar aqui outras discussões que não seja do orçamento da Secretaria da Saúde. Nós estamos discutindo o orçamento para 2025, então eu peço aí aos colegas vereadores, aos inscritos aqui para fazer uso da tribuna, que se atenham ao orçamento. Obrigado. Com a palavra. Tempo regimental, 10 minutos para vereador e 5 para o munícipe. Eu vou... 5 minutos, os vereadores... Primeiro, a vereadora Márcia Tasquete. Por favor, minha vereadora. Eu vou dar 5 minutos, mas a gente vai tolerar aí passando um pouco, sem problema nenhum. Tá bom, vereadora? Boa noite a todos presentes, boa noite a todos que assistem pela TV Câmara, boa noite a toda a mesa, em nome do vereador Geraldo Celestino. O que me traz aqui fazer uma pergunta para... Pode ser para o Anderson mesmo, ou para o... Não sei qual deles quiserem me responder, eu ficarei muito feliz. Nós sabemos que nós estamos enfrentando aqui
uma situação muito delicada na cidade com relação a médicos. Nós temos aí contratação de mais de 250 médicos que simplesmente, hoje é o último dia desses médicos, né? O contrato está rescindido. E eu gostaria de saber se há previsão nesse orçamento, ou se há até uma previsão, porque eu acredito que deveria ter até antes do orçamento de 2025, até porque, no momento de transição, é possível que o governo e a Secretaria de Saúde possa prorrogar esse contrato para que a cidade não fique sem médico. Nós vamos ficar em torno de faltando 290 médicos, e nós já temos, desde a semana passada, 70 mil consultas desmarcadas. Ou seja, nós vamos trazer um prejuízo absurdo para as UBSs, para toda a atenção primária, e vamos trazer um prejuízo muito grande também para a urgência e emergência. Porque, a partir do momento que não se tem médico na atenção básica, a urgência e emergência vai superlotar. E aí não adianta dizer que ninguém avisou, porque agora dá para fazer isso. Mesmo na transição, daria para estar prorrogando, pelo menos por mais 30 dias, esse contrato, para que a cidade não sofra um impacto absurdo. E, além disso, eu gostaria de saber se dentro desse orçamento, porque tem outras despesas outras, que a gente fica muito confuso, se há previsão de nova contratação, ou se já está dentro de alguma outra forma a contratação dessa quantia de médicos. Porque a cidade é 1.400.000 habitantes e nós não podemos ficar sem 290 médicos. Eu gostaria de saber se tem algo nesse sentido. Nós vamos mudar o rito aqui, o vereador acabou de falar, já vamos responder a pergunta, tá? Fica melhor para vocês e para o andamento da audiência. Respondendo a pergunta da vereadora, o processo para nova contratação, referente a esses médicos que a senhora citou, está em andamento. E, como é previsto em lei, nós não podemos fazer nenhuma contratação sem que haja previsão no orçamento. A prorrogação não foi possível. Então, o processo está em andamento e nós vamos finalizar o quanto antes. E não tem como a gente fazer uma contratação sem que haja previsão orçamentária. Só, usa o microfone. Não tem microfone de à parte? Secretário, eu não falei em nova contratação, até porque eu sei do trâmite e sei da burocracia que é. Eu disse prorrogação do contrato. Porque, no momento da transição, eu não participo da transição, então eu não sei quem é que está, de forma jurídica, acompanhando essa transição, mas eu posso te afirmar que, juridicamente, pode prorrogar o contrato, pelo menos para mais um mês, até que o novo prefeito assuma e não tenha um impacto negativo do jeito que vocês sabem que vai ter. Isso que eu falei, prorrogação. Eu entendi a pergunta. A prorrogação não é possível fazer nesse contrato, tá? Não existe essa possibilidade. E a gente se antecipando a esse fato, o processo está já na fase externa, que depois já está publicado, para acontecer e a gente finalizar e fazer a nova contratação o quanto antes, para não ter um lapso grande e não termos nenhum tipo de problema. Então, prevendo já essa finalização, nós já executamos o processo e a assinatura do contrato, acredito que ainda aconteça nesse exercício.
Eu vou, por favor, o senhor está inscrito, né? Depois o senhor faz uso da palavra. O vereador Gilvan Passos. Boa noite, senhor presidente. Qual quero cumprimentar toda a mesa aqui presente, todos os participantes, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, vereadora Márcia, vereadora Carlinda. Senhor presidente, o senhor falou que é para nós fazermos perguntas apenas para o orçamento do ano que vem, de 2025. Mas, da mesma forma da preocupação... Do orçamento atual do orçamento, também, perdão. fique à vontade. Da mesma forma que a vereadora Márcia se preocupa, e já vi que alguns munícipes também se manifestaram aqui, de como vai ser o início da nova gestão, com a falta de médicos, a minha preocupação também é uma, e aproveitando que o diretor financeiro da pasta se encontra aqui, a gente tem visto algumas coisas na nossa cidade que tem nos preocupado muito. Por exemplo, algumas OSs que estão gerenciando alguns hospitais do município, você vê a falta de médico, você vê a falta de enfermeiro, você vai até o local, diz que é falta de pagamento. E aí, diretor financeiro, dizem que aí nós vamos até a secretaria e a secretaria diz que está feito o pagamento. Chegou uma situação para mim, por exemplo, do Hospital Pimentas, a qual o pessoal presta um serviço ali e tem um montante a ser pago. Eu estive ainda com o secretário antigo, o Adam Cubo, já estive com o secretário Silvio, e a resposta é a mesma. A nossa parte nós cumprimos. Eles dizem que não receberam. Quem sofre? A população, que não tem culpa. A população que vai lá procurar o médico, ela não quer saber se o Estado, se o município, se veio dinheiro do governo federal, eles querem passar pelo médico. E, infelizmente, a gente está vendo isso. E eu fui conversar com o médico responsável, que presta serviço, e ele me mostrou todas as notas fiscais, todo o serviço que foi feito, e ele não recebeu. E aí, Zélia, isso nos preocupa muito, porque aí não vão atender, ele já tirou o pessoal dele lá. Então, a minha pergunta, para ser direto aqui, presidente, é o seguinte: quando a prefeitura passa o dinheiro para a OS não cumpre com as suas obrigações, quem é punido? Vai continuar sendo punido somente a população, com falta de médico? Porque qual é o mecanismo? O que tem no contrato? Qual a cláusula do contrato que diz que a prefeitura, a partir do momento que alguém ganha-se uma licitação, ela tem que ser responsável em prestar esse serviço? O que nos preocupa é que, quando está faltando algo, uma massa, por exemplo, de uma rua, a gente até engole. Mas, quando está faltando um médico, vereadora Márcia, um enfermeiro, um remédio, por falta de pagamento, não dá para a gente aceitar isso. Você vê as reportagens no HMU e você vê também o que está acontecendo ali. Você vai cobrar, a parte da secretaria, vereadora Carlinda, está cumprido. Eles não estão cumprindo e, com perdão da palavra, população, beijinho para vocês. Então, isso nos preocupa. O que é que a Secretaria da Saúde vai fazer até o dia 31 de dezembro, que é essa atual gestão, atual secretário, secretário adjunto, diretores vão fazer em relação a isso? Ou nós vamos continuar vendo nossa cidade no SPTV e, pior, vendo a população sofrendo? Obrigado, senhor presidente. Por favor. Uma ótima colocação do vereador, parabéns pela preocupação, né? Um grande representante do povo, claro. Eu posso afirmar, enquanto diretor financeiro, que todos os pagamentos referentes a contratos de gestão das OS, sejam hospitais ou UPAs, estão todos regulares, né, todos em dia. É um grande esforço da Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, isso por uma determinação do nosso prefeito Guti, de sempre honrar
e nunca atrasar os pagamentos. Então, isso eu posso garantir. Mas é claro, o que o vereador traz aqui, a gente tem conhecimento de algumas coisas que estão acontecendo, né, de alguns problemas, e o que nós fazemos? Nós temos nossas equipes de fiscalização, que têm também as suas limitações, e todas as vezes que nós apuramos, que nós podemos constatar essas dificuldades que a gestão apresenta, nós aplicamos as glosas, né? Nós verificamos lá na produção, não atingiu a meta, teve falta de médico, falta de equipe mínima. Então, nós punimos, sim, a UES através do que nós chamamos de glosas assistenciais. Então, existe uma punição, né? É claro, a gente também, fora as punições, as equipes de fiscalização estão sempre nas unidades, tentando até ajudar, colaborar, propondo fluxo de trabalho, propondo método de trabalho, mas, assim, a gente não consegue, de fato, estar 24 horas dentro das unidades, né, por conta das nossas limitações, mas nós estamos atuando dentro dos limites legais também, claro, né? Então, é isso, vereador, o que a punição é através das glosas assistenciais. Nelson Luiz Justo, por favor, 5 minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Nelson Luiz Justo, sou advogado militante em Guarulhos. Estou aqui hoje como cidadão preocupado com a saúde. E a primeira coisa que eu queria dizer é que eu lamento a falta do povo aqui, até porque foram adiadas essas audiências, né? Ia ser dia 3, dia 4, dia 5, e eu me surpreendi, e hoje consegui vir nesta daqui. Lamento, foi publicado dia 26, 27 foi a primeira, 29 a segunda, quer dizer, o povo não ficou sabendo. Eu fiquei, vim aqui, deixo essa anotação aí para que não aconteça mais isso, porque o povo precisa estar aqui dentro, essa casa é do povo e o povo tem que estar aqui. Então, é o seguinte, a questão minha não adianta se falar em saúde sem falar em saneamento básico. Saneamento básico é o fundamental para a saúde, né? E o que está se fazendo de saneamento básico nessa cidade? Eu queria saber se dentro dessas verbas que estão aí sendo ditas, né, se realmente há uma preocupação de estar cuidando da saúde também através do saneamento básico, porque cuidando do saneamento básico, obviamente, nós vamos estar cuidando da saúde, porque aí nós não vamos ter nenhum bicho peçonhento, nenhuma bactéria, nenhum vírus por aí, né? Então, é o seguinte, eu questiono se dentro destas verbas e destas ações, né, existe a possibilidade, né, de estar contemplando os serviços de manutenção, conservação, reciclagem, contratação de funcionários, a compra e modernização de equipamentos dos próprios públicos e, por fim, a fomentação também do exercício da cidadania, né, para que se oriente o povo, para que todos contribuem com a melhora do saneamento básico da nossa cidade, no que diz respeito à limpeza urbana, aos resíduos sólidos, à drenagem do manejo das águas pluviais também. Então, a pergunta é se dentro desses valores que estão ditos aí, existe esta preocupação, né, de destinar verbas para o saneamento básico, né, os cuidados de manutenção dos próprios públicos e preocupado com a saúde efetiva das pessoas e também do meio ambiente, porque, infelizmente, não se cuida do meio ambiente. E os primeiros a ter que cuidar somos também nós, da população. Era isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos. O Pedro Gomes, presidente do Conselho Regional Centro. Por favor, Pedro, 5 minutos.
Boa noite a todos, boa noite à mesa e aos vereadores, e em nome de todos os trabalhadores aqui presentes, eu saúdo todos que estão nos assistindo. Eu vi aí a Secretaria da Saúde se manifestando em relação aos médicos. São quase 300 médicos que a cidade está perdendo. Contrato de serviço de número 41.620, aliás, número 41.601 de 2022, é um contrato de serviço dos PJ, os médicos PJ, que atende nessa cidade de Guarulhos desde 2022, não é um contrato novo. E a população está ficando desassistida de profissionais especialistas. Hoje mesmo, o Cerese, né, está ficando ali sem os seus médicos, e tantos outros profissionais especialistas, como cardiologista, endocrinologista, psiquiatra, fonoaudiólogo, e tantos outros profissionais, a população está ficando desassistida. A UBS Morros, que está em reforma, todos os médicos da UBS Morros são médicos PJs, né? E essa população, a partir de segunda-feira, ficarão sem assistência no município. Então, a Secretaria da Saúde está dizendo que não pode haver uma prorrogação de um contrato que já é vigente, né? Mas que, infelizmente, o secretário de Saúde, o Silvio, né, não teve a competência de prorrogar esse contrato, está pagando sobre a modalidade indenizatória, que já está irregular no município desde 2022, né? Então, eu não sei, a população vai ficar desassistida mesmo? Todos os CEMEGs, no CEMEG Centro perderá 15 médicos especialistas, CEMEG Cantareira perderá 10 médicos especialistas, o CAPES Bom Clima perderá 2 psiquiatras, o CAMPES perderá 5 psiquiatras e um neurologista, o CERE perderá 3 neuropediatras, que atende as crianças autistas desse município, que atende as crianças com transtorno nesse município, vão ficar sem esse atendimento? Então, eu não entendo. Nós estamos participando de um governo de transição. Quantos trabalhadores estão aqui que passaram a vida toda trabalhando em projeto para que a população fosse assistida por essa cidade, e eu chego aqui num orçamento para o ano que vem, em uma transição de governo, ouvindo que não pode prorrogar, mas que a população pode ficar sem atendimento. Eu represento a população, eu fui votado pela população, a população me escolheu para representar ela que está lá na ponta. A Globo teve no HMU, eu estive no HMU, eu fui chamado pela Viviane, que estava com o filho lá, para fazer uma cirurgia, e ela falou que já tinha sido desmarcada pelo CEMEG várias vezes, até chegar a urgência. Aquele vídeo que saiu na Rede Globo, fui eu que mandei para a Sabina Simonato, que eu tenho um bom relacionamento com eles. Eu que mandei aquele vídeo para a Rede Globo, expliquei tudo. Eu estava sentado ali agora, estava falando com a Sabina Simonato agora. E pode ter certeza absoluta que eu vou trazer a Rede Globo novamente aqui. Porque o que não dá é para que a população fique desassistida. E nós viemos em uma plenária como essa, super importante, onde tem a transição de um novo governo, onde tem os profissionais de saúde trabalhando incansavelmente, o técnico, o gerente de unidade, e tendo que dar a satisfação para a população que não vai ter mais médico nesse município, porque simplesmente o secretário de saúde, para mim, não passa de um incompetente que não resolveu a situação desse contrato dos PJ, que é o 41.601 de 2022. Como? Não é um contrato novo. O vereador que subiu aqui em cima, a vereadora não veio falar de um novo contrato. Nós estamos falando de um contrato, o senhor presidente da Comissão de Saúde, que é um contrato que vem desde 2022, o contrato de serviço de prestação de médico da empresa Cesário Langes, que é a quarteirizada. Contrato de número 41.601 de 2022, quase 300 médicos. A população de Guarulhos está ficando desassistida desses profissionais. As UBS perdendo profissionais, porque esses médicos PJ também atendem nas UBS. Uma outra situação
que eu encontrei esse vídeo do HM1000 que eu mandei para a Rede Globo, foi para mostrar o impacto desses 300 médicos a menos no município, que está sobrecarregando a urgência e emergência. Porque naquele hospital HM1000 existe médicos, profissionais de saúde dedicados a salvar vida. Ninguém sai das suas casas para maltratar o usuário. Muito pelo contrário, o profissional estuda tanto para prestar um atendimento, seja da enfermagem, mas, infelizmente, fica desassistido nessa situação. Para concluir, por favor. Então, para concluir, os médicos PJ também faz atendimento na urgência e emergência, que ficarão sem assistência. PA Dona Luísa, PA Alvorada, PA Paravente, UPA Paulista, são atendidos por médicos PJ, mas que simplesmente a gestão atual da Secretaria da Saúde está deixando a desejar. E o trabalho dos técnicos? E os projetos? Não dá para ouvir o secretário adjunto fazer uma fala dessa, e nem o secretário, e nem o responsável pelas finanças fazer isso daí. Então, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria também aqui de deixar claro e perguntar também para o presidente, embora não dessa situação, como que ficou a relação de todas aquelas denúncias feitas pelos profissionais de saúde que compareceram aqui, deram a tapa aqui, sobre as perseguições que estão passando nos seus equipamentos de saúde, sobre a presidente do Conselho Municipal de Saúde, a senhora Zélia. Como que ficou essa situação? Qual a resposta? Porque os profissionais de saúde estão lá na ponta sendo ameaçados e coagidos, sem poder falar absolutamente nada. Então, eu gostaria de saber quais as providências que a Comissão de Saúde tomou em relação a isso. Porque o Conselho de Saúde não é para humilhar profissional. O Conselho de Saúde é parceiro, é para trabalhar em parceria. E é isso. Abraço. Senhor Pedro, quanto à questão das denúncias aqui relatada em uma reunião aberta da Comissão de Saúde, presidida por esse vereador, foi elaborado um relatório pela equipe da Comissão de Saúde, equipe técnica, encaminhamos ao secretário da Saúde, o senhor Silvio, e onde nós sugerimos, enquanto passa por uma investigação, sugerimos de bom que seria necessário o afastamento da dona Zélia da comissão da presidência do Conselho Municipal de Saúde, e também encaminhamos todas as denúncias e com o mesmo pedido ao Ministério Público. A Comissão de Saúde não tem poder de afastar o presidente mas sugerimos. Os conselheiros teriam condições de chamar uma reunião e discutir esse tema também. Então, eu sugiro, os senhores, como são conselheiros também, o senhor é presidente do Conselho do Centro, então faça uma reunião e discuta com a presidente do Conselho Municipal de Saúde todos esses problemas. O Graco, por favor, agora. Eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa, a todos que estão presentes aqui, vereadores e vereadoras, e a população, e conselheiros municipais de saúde, e a população em geral. Eu fiquei muito contente com a fala do Pedro aqui. Fazem 8 anos que está acontecendo isso, Pedro. Está no final do governo. Falta 1 mês para acabar esse governo. Falta médico. Acabou um contrato de quase 2 anos e a gestão atual não fez a previsão que ia dar esse ato de ficar sem médicos. Quer dizer que a população não vai ser atendida, e quem vai ser o responsável pelos óbitos? Nas UBSs, nas urgências e emergências, quem vai ser o responsável pelos óbitos? Tá? Isso é só uma pequena coisa que acontece na Secretaria de Saúde há 8 anos. Tá? Essa em relação aos médicos.
E eu gostei da fala da vereadora Márcia Tasquete, cobrando os médicos. Vereadora, um bar com garçom, se não tiver o cozinheiro, você não serve a comida. Um OBS, se não tiver o laboratório para fazer os exames, você não consegue auxiliar os médicos. Onde está o laboratório de hoje? Nós estamos fazendo os exames? Está sendo feitos os exames? Tem laboratório funcionando hoje? Eu pergunto para a gestão. Então, é o seguinte, nós estamos com grandes problemas. Falta médico, falta os exames laboratoriais para ser feito. Mas tudo isso vem acontecendo há 8 anos, gente. Nós, do Conselho Municipal, do qual estive vice-presidente, junto com a colega Zélia, que eu, por sinal, admiro muito, foi uma pessoa que fez todos os conselhos gestores funcionar nessa cidade para fiscalizar. Nós entendemos que cada pessoa tem o seu jeito de ser e de falar. Às vezes, a pessoa, no âmbito de querer acertar, no âmbito de querer cobrar, erra. Mas eu vou falar para você, as pessoas que atacam quem cobra, estão atacando para acontecer isso que está acontecendo hoje aqui. Não temos médicos, não temos laboratórios, e as pessoas estão morrendo nas UBSs, nos hospitais e nas urgências. Aonde estava a Comissão de Saúde da Câmara Municipal? Aonde estavam os vereadores para fazer essas denúncias que tudo acontecia durante 8 anos na cidade de Guarulhos? Então, nós temos que pensar bem nisso. É fácil subir aqui em cima, falar que não gosta de uma pessoa porque ela é assim ou é assado. Vamos ouvir as falas das pessoas que subiram aqui em cima, de outras pessoas que acham como ela é. Eu, como vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, fui perseguido dentro da Secretaria de Saúde. E se eu não sou um bom funcionário, eles me condenam, certo? A gestão me perseguiu. Perseguiu porque eu não cobro o errado, eu cobro o certo. Tá? A nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde sabe disso. Os servidores que estão na gestão aqui sabem disso. Nós precisamos entender o seguinte, é fácil falar que uma presidente do conselho ameaça as pessoas. Vamos ouvir o que os funcionários da Secretaria de Saúde falam sobre a gestão, sobre perseguição. Precisamos abrir isso daí também, viu, presidente Geraldo Celestino? Precisamos observar isso daí. É fácil condenar uma pessoa sem ter ouvido a defesa. Nós temos que pensar muito bem nessa relação. Agora, mudando de assunto, eu vou falar sobre odontologia. Nessa semana, eu tive a oportunidade de estar em Brasília e tive na Comissão de Saúde Bucal, fiz a defesa da saúde bucal nessa comissão, tive no Fórum de Saúde Bucal lá, e tive na Comissão de Saúde Bucal para defender o piso salarial. Mas não é sobre o piso salarial que eu vou falar aqui dos médicos dentistas a nível nacional, porque tem médicos, só por uma questão no norte e nordeste desse país, ganhando R$ 1.500 por mês. Isso é um absurdo. Nós precisamos entender... Doutor, para concluir, por favor. Tá. E eu vou entender a luta que nós precisamos fazer para atender a população. Quando a gente pensa no salário dos médicos, quando a gente pensa no salário dos profissionais, a gente pensa sim, na população. E vou dizer, cidade de Minas Gerais, com 80 mil habitantes, tem 250 dentistas trabalhando para a prefeitura.
Sabe quantos dentistas tem na cidade de Guarulhos? Numa cidade de 1,5 milhão, 250 dentistas. Como que nós vamos fazer a prevenção em saúde bucal? Como que nós vamos fazer a prevenção em saúde nessa cidade com tão poucos dentistas? O PSE tem que ser uma ação mais importante dessa cidade, que ela vai prevenir as doenças, que ela vai fazer que os médicos tenham menos trabalho. Vou concluir, presidente. Só peço um pouquinho de paciência, mas relatar. E relatar o que o vereador falou aqui das OS. Vereador, o que acontece hoje, o que o senhor relatou das OS, fazem 8 anos que está acontecendo. Não é agora que está acontecendo isso, certo? E nós precisamos entender que saúde pública, nós temos que fazer investimento em prevenção. Não adianta achar que a solução é o pronto-socorro, a solução é o hospital, a solução está na atenção básica, a solução está na prevenção. Se nós fizermos essa lição de casa, no futuro, todos esses órgãos vão estar tranquilos e fazendo o seu trabalho tranquilamente. O que nós precisamos entender também é o seguinte, que o Conselho Municipal lutou e luta muito. Não é fácil você ser conselheiro nessa cidade, sabe? A gente sabe os problemas que existem. Doutor Graco, a gente faz as propostas, vou concluir, vereador, a gente faz as propostas, mas as coisas não acontecem. Então eu peço encarecidamente aos novos vereadores que foram eleitos para essa casa na próxima gestão, por favor, cuidem da saúde da população. Peço ao novo prefeito Lucas e ao vice-prefeito Surfista, cuide da saúde dessa população, invistam na saúde dessa população, mude o estilo de fazer saúde nessa cidade. É isso que nós precisamos. Obrigado. O Tadeu, por favor. Muito boa noite a todos, muito boa noite à mesa. Vou ser bem rápido e sucinto. Só queria perguntar uma coisa para o presidente da Saúde, da Comissão de Saúde, o Geraldo Celestino. Geraldo, eu gostaria de dividir o meu tempo, se você permitir, com a minha amiga que é da UBS São Ricardo, a Sandra Amadeu. Você permite? Eu falo rápido e deu um tempinho para ela. Permito, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então, para eu poder dar um tempo para ela falar, eu gostaria de dizer aos senhores que eu poderia começar falando aqui, como o senhor Anderson falou, da questão de 1.300.000.000, passando já, vamos chegar nos 21,50. Eu sou matemático, sou economista, eu gosto de número. E, lógico que na saúde, só número, vocês sabem melhor que eu, que mexe com pessoas humanas, é muito importante, mas ter a sensibilidade para o lado da pessoa humana, com certeza. Mas vai ficar muito difícil como administrar esse dinheiro, senhor Anderson, porque parece que dinheiro nessa gestão também não faltou. Nós não ouvimos ainda nenhuma denúncia de corrupção ou de má gestão do dinheiro. Mas, como economista, não atuando mais, administrador de uma instituição que eu sempre trabalhei, a qual eu tenho o maior orgulho, consegui chegar lá ao cargo de supervisor, gerente, a qual todos conhecem, a Bolsa de Valores de São Paulo, a gente, através de auditoria, sempre queria saber qual é o departamento que está errando. Porque eu não acredito que, com todo esse dinheiro, esteja tendo algum desvio muito grave.
mas tinha um diretor, superintendente do Banco Central, que sempre fazia reunião conosco, e ele falava assim, má gestão e incompetência também gera dinheiro vazando pelo ralo. E aí não se consegue atingir o que é necessário. Então, eu acredito, e eu quero que nós estamos vendo aqui, o Pedro falou, o Graco falou, a Márcia falou, a vereadora, desculpe. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito que os exames estão suspensos, os simples, aquele simples da UBS, ou ficam adiando. Então, Geraldo, eu concordo com você, tem que falar realmente se ater à questão do valor. Mas o valor aqui eu acho que ninguém aqui vai levantar para questionar. Até é elogiado pelo seu Anderson dizer que vem aumentando o repasse federal ano a ano. Eu entendi errado, senhor Anderson. Então, eu chego a essa conclusão sozinho comigo, que existe, com todo respeito, vamos procurar onde está o defeito que a Secretaria de Saúde, num Tadeu, todo... Vou concluir. A Secretaria de Saúde talvez esteja aí não conseguindo fazer uma administração. Com todo respeito aos funcionários, nós podemos errar, sempre, todos os funcionários podem errar, mas precisamos consertar, porque eu tenho certeza que valor não é o problema para Guarulhos, mas o que nós estamos tendo problema é de gestão. Então, eu deixar um recado aqui, que fique gravado aos anais, ao Lucas e ao Tiago, porque eu não gosto de usar apelido, juízo, porque a gente precisa e o povo clama. Perdi, a semana retrasada, um primo meu no HMU, eu não sei se foi por omissão de socorro, deixo aqui, Enésio Pereira Vieira, morou comigo e com a minha avó uma vida toda e deu óbito no HMU, infelizmente, eu não sei o porquê. Obrigado, se você permitir, eu dou o meu espaço para a Sandra. Por favor, a Sandra. Boa noite a todos. Sou Sandra Amadeu, sou servidora pública na saúde, sou atendente SUS, também tenho como formação psicóloga, mas atuo fora da prefeitura. E venho aqui aproveitar esse tempo, agradeço, Tadeu, que eu cheguei depois, não pude me inscrever, mas isso é parceria e muito boa. Eu queria dizer, senhor presidente, que, como servidora pública, nós sabemos que já tinha um orçamento para 2025, né, que a gente quer saber onde foi parar esse orçamento. E também quero dizer para você, 2024, para 2025, isso. Eu quero dizer aqui a situação degradante, cruel, que os servidores públicos estão vivendo hoje na prefeitura. Não é hoje, né? Na gestão desse prefeito, os servidores foram massacrados, né? Não tivemos aumento. Na minha UBS, nós estamos perdendo os PJs, 3 PJs, inclusive uma ginecologista que atende as gestantes. Os retornos dessas gestantes foram cancelados, gestantes que teriam que voltar em 7, 15 dias, não estão podendo ter o retorno, porque ficou apenas uma ginecologista, que só vai de quinta e sexta na minha UBS, ou seja, a gente vai ficar sem outra ginecologista para atender as mulheres de uma forma geral. E as da rotina, a gente está tendo que cancelar. Temos também falta de papel higiênico. Muitas vezes vocês não sabem, mas os servidores públicos estão mantendo a unidade. A gente tem que comprar papel higiênico, a gente tem que fazer vaquinha para consertar um aparelho, para comprar copinho de água para dar para a população. E a resposta é assim: mas tem que conservar o meio ambiente, manda trazer garrafinha e encher aqui. Só que nem todos levam garrafinha. Então, quer dizer, a gente não tem copo de plástico. E a população vendo isso, a gente acaba recebendo doação da população. É uma coisa muito desagradável que a gente está vivendo hoje. E não é só essa questão também.
nós estamos vivendo péssimas condições de trabalho. Tá? Lá na minha OBS, inclusive, nós estamos com um grande número de uma forma geral, os profissionais da saúde estão com afastamento muito grande devido a assédio, perseguição, inclusive perseguição política, né? Muitos estão afastados com problemas de saúde mental. Falando em questão de saúde mental, falta muitos psicólogos também na nossa prefeitura. Tá? Na minha UBS, a fila é muito grande. As escolas encaminham as crianças, e a fila está enorme, e as crianças estão sem atendimento. Então, eu vim aqui mais para falar mesmo também das condições dos servidores públicos, porque, quando investe em servidor público, está investindo no serviço público de qualidade. Então, eu quero que tenha uma atenção especial também nesse investimento aos servidores públicos, porque os trabalhadores estão realmente em sofrimento mental. Obrigada. A dona Zélia não se inscreveu no período, só que ela foi citada 2 vezes aqui na tribuna, tem direito a... Dona Zélia, eu vou passar para a senhora 5 minutos, tá? Para fazer as considerações. Boa noite a todos, todas. Primeiro, para a cidade onde eu moro e que eu amo. Na pessoa do senhor presidente, eu cumprimento essa casa. E na pessoa do nosso grande companheiro, conselheiro João Inácio, eu cumprimento os conselheiros gestores, os conselheiros municipais de saúde. O João, infelizmente, ele teve um derrame cerebral, 3 imediatamente, e ele perdeu a memória. Ele não consegue se lembrar de nada. Por isso que eu dedico esta minha fala aqui, nessa audiência do orçamento público para o ano de 2025, a ele, que nunca mais ele vai se lembrar. Certo? Mas vamos lá. Eu quero colocar algumas questões aqui. Primeiro, todos nós usamos o SUS. Todos usam o SUS, tal como necessidade de tomar água diariamente. Nós usamos o SUS, vou ser bem prático aqui em 6 questões. E por que nós defendemos o Sistema Único de Saúde nesta cidade? No supermercado, lanchonete e restaurantes, nas suas viagens de férias, na água que chega à sua casa, quando você utiliza seu plano de saúde privado ou próprio da UBS, quando você leva seu pet ao veterinário, nas farmácias e posto de vacinação. Isso é o SUS. E aí, eu quero colocar algumas questões. A idade. Destacamos que o Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos não analisou essa peça orçamentária para 2025, pois recebemos essa semana, e deve seguir para as comissões. Mas vamos, mesmo assim, nos manifestar, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nessa peça orçamentária, envolve valores federais, estaduais, municipais e operações de créditos advindos de emendas parlamentares, estadual e federal. E ainda teremos recursos financeiros provenientes dos contratos COAPs, pois Guarulhos é o município campo de estágio em saúde pública, residência médica. E mais, as parcerias sociais do plano diretor sobre a verticalização nessa cidade. Trata-se de arrecadação de recursos próprios da Prefeitura de Guarulhos, utilizada como base de cálculo do percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde, conforme a Constituição Federal e a Lei Complementar 141, de 2012, e que devem ser alocados no Fundo Municipal de Saúde, que é constituído nessa cidade há mais de 20 anos. A Prefeitura de Guarulhos optou dar prosseguimento à política de encaminhamento nesse projeto com valores flagrantemente insuficientes. E por isso que a gente vem aqui chamar a atenção desta Casa Parlamentar para modificar esses valores, para melhorar esses valores, para aumentar esses valores, levando a necessidade para o ano seguinte, suplementações orçamentárias, que deverá ser algo ao longo do exercício, para a cobertura de despesas já contratadas ou planejadas. A posterior,
caso, teremos novamente uma crise de dengue, tal como nós tivemos este ano. Além disso, chama a atenção a tentativa da gestão municipal de transferir no debate, nas redes sociais, a responsabilidade pelo adequado financiamento da saúde, que está tudo lindo e maravilhoso. Embora o subfinanciamento do SUS seja amplamente reconhecido em todas as esferas, na estadual e na esfera federal. Esse discurso ignora que a participação relativa do município no financiamento vem diminuindo ao longo destes anos, como mostram os dados do RAG 2023 e o atual cenário de caos na saúde na cidade de Guarulhos. Tudo isso decorre da falta de um planejamento programático e financeiro da Prefeitura, quando abriu mão de receita, tal como anistias fiscais, um PDV onde não se justifica a reposição de funcionários, entre outras iniquidades. Tal prática fica claro que há total desorganização orçamentária, causando instabilidade, morosidade e excesso na burocracia, produzindo efeitos em toda a rede de atenção à saúde, em atenção especial nos serviços próprios da Secretaria Municipal de Saúde, ao longo deste governo, e que foi mostrado nesta casa. Embora haja efeitos significativos para os prestadores contratualizados das OS, como o vereador colocou aqui, o segundo vereador que falou colocou isso. E a legislação brasileira e municipal não permite a suspensão de um contrato, com tudo aquilo que ele disse, e que nós fizemos isso nesses 3 anos, falando sobre a desobediência do contrato das 2 OS. Aliás, não só dela, de todas que passaram por essa cidade. Para concluir, doutora Zélia, por Embora favor. haja efeito significativo para os prestadores contratualizados das OS, que atuam no HMU e MPB, o Hospital Pimentas, a controladora dos médicos PJ do PA, Dona Luísa, entre outras iniquidades que são de conhecimento de todos na cidade, inclusive as outras autoridades. Hoje ainda estamos com contratos e com vários aditivos de pagamento e com indenização administrativa. Portanto, os instrumentos normativos do planejamento e o ciclo orçamentário financeiro são meras peças fictícias. Eu não tenho muito tempo para falar, mas por que tudo isso acontece? Já vou concluir. Tem uma questão chamada iniquidades sociais nessa cidade, degradação social nessa cidade. A cidade inchou, aumento de pessoas em situações subhumanas, nas beiras de todos os lugares dessa cidade, nas 4 regiões de saúde. E isso afeta a saúde. Isso afeta a saúde pública. Quando não se tem uma moradia decente, quando não tem um transporte decente, quando não tem uma via decente, quando não tem um tratamento de esgoto decente. E eu vou dizer mais, gente, não é somente de 8 anos. Isso há muito tempo nesta cidade. Há muito tempo nesta cidade. Por favor, então, Zélia, são essas questões que ninguém diagnostica, é que cai dentro da Secretaria de Saúde e cai dentro da Secretaria de Educação, que são os 2 maiores equipamentos. E tem um terceiro equipamento que também fica sobrecarregado, a segurança pública. Porque quando se tem fome, não tem condições. Vou encerrar, e, senhor vereador, presidente dessa comissão, até a semana que vem, nós encaminharemos as nossas considerações do Conselho para esta comissão. E não adianta nós colocarmos todo um monte de dinheiro. A cidade tem dinheiro, mas não tem as condições de todos os atendimentos. E eu lamento, concluindo, eu lamento do contrato dos PJs e não ter mais exames desde o mês de outubro, que começou a falhar. Eu lamento não ter atendimento para o idoso no Serese. Eu lamento não poder, a gestão não conseguir nomear 3 gerentes no Serese. Só temos um com nomeação, por isso que não tem conselho gestor. Para encerrar, por favor. Tem várias questões que nós passamos o tempo inteiro aqui falando. E nós não tivemos as respostas que a população merece. Muito obrigada a todos, que a gente tenha um bom final de ano e que a gente comece um novo governo, certo? Com uma casa que houve algumas renovações e que tem muito a discutir. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Todos que fizeram uso da tribuna, a vereadora Márcia Tasquete
excedeu um pouco o limite como um tema polêmico a questão da saúde, nós deixamos exceder um pouco, como a dona Zélia excedeu, e faz parte do processo democrático e de um modo desse vereador dirigir aqui essa audiência. Nós tenho agora a Secretaria de Governo, que vai falar em nome de torno de 18 secretarias aqui, uma audiência um pouquinho longa também. Eu agradeço aqui toda a equipe da Secretaria da Saúde, em nome do secretário adjunto, o Paulo, e aos senhores vereadores aqui presentes. Tá? É uma audiência para discutir o orçamento. Nós acaba saindo da discussão da peça orçamentária e entra em algumas discussões que não é bem rapidinho. Eu estou usando a palavra, por favor, vereadora. E acaba entrando em outra discussão, e é justamente porque a saúde é um tema polêmico. Eu concordo que nós teve problema, sim, de gestão, como também teve problema de gestão na administração passada, 16 anos aqui do governo do Partido dos Trabalhadores. Tinha época que não tinha nem cibalena, eu falava, não tem nem cibalena na rede municipal, eu falava lá atrás, em 2008. Então, todos têm problema, mas a gente tem que trabalhar para melhorar. E nós temos um problema em Guarulhos, senhores, que uma cidade com 1.350.000 habitantes, uma das cidades que mais cresce na grande São Paulo, um orçamento curto. Esse ano nós vamos ter um orçamento de 6.912.000.000. A saúde vai consumir aí R$1.380.000, né? Isso é uma avaliação ainda baixa, né? Porque pode consumir mais. Pagar funcionário público é uma folha de 2.200 milhões ano. Saúde, a educação, 1.600 milhões. O que sobra para investimento para o município? É muito difícil. Temos problema de gestão, sim, como teve nas outras. Então, é trabalhar para melhorar e ter uma relação melhor, uma relação institucional melhor com o governo federal, independente de cores partidárias. Nós temos que travar a disputa nas eleições, mas, passando as eleições, eu acho que o objetivo é um só, é trabalhar para a população. Eu desejo sorte aí ao novo governo, ao Lucas, ao Tiago Surfista, à nova Câmara Municipal. Nós não sabemos se estaremos aqui no próximo mandato, já estamos discutindo uma composição de governo. Se aqui estiver, vou fazer força para estar novamente na Secretaria da Saúde. Quero agradecer principalmente os funcionários de carreira, porque vocês são uns heróis, conhecem a saúde muito mais do que nós, muito mais do que muitos secretários que assumem aquela pasta, e vocês são o coração da Secretaria da Saúde, os enfermeiros, os profissionais da saúde. Nós devemos valorizar cada dia mais os funcionários. Divergências são normais, se existe divergência na própria família nossa, imagina você numa prefeitura do tamanho dessa máquina, que é uma cidade gigante, que é a cidade de Guarulhos. Então, eu quero aqui agradecer a participação de todos os senhores, as senhoras, nossa equipe, a equipe da Câmara, nossa assessoria. É a última audiência do ano. O ano que vem temos novo prefeito, né, nova composição de Câmara, e desejar que Deus abençoe a todos e nos abençoe, que nós pensamos numa cidade que, além de ter 1.350.000 habitantes, 70% da população depende da saúde pública, que é uma população pobre. E, além disso, nós atendemos ainda, Márcia, a população da Grande São Paulo, milhares de pessoas que vêm para Guarulhos para procurar médicos, inclusive da capital de São Paulo, também nós recebemos aqui no município de Guarulhos. Então, desejo aí que nós tenhamos uma cidade mais humana, uma Guarulhos melhor e um Brasil melhor. Uma questão de ordem, presidente. De menos de um minuto. Por favor. É que eu ouvi aqui a fala de que a dona Zélia ela sente muito pelo contrato que está sendo aí rescindindo, que acabou o contrato, né? Mas não bate com a atitude dela, porque ela fez uma carta aberta e apresentou para todos os candidatos, inclusive todo mundo tem essa carta, dizendo que tinha que acabar com essa empresa que fornecia os médicos. Então, ou ela tem que saber o que ela fala. Ela pediu para acabar e entregou o único candidato a
prefeito que não assinou, inclusive, essa carta foi o Lucas, porque ela apresentou essa carta, dizendo que tem que acabar com essa empresa que fornece os médicos. Então, não dá para engolir isso a seco, né, presidente? É isso. Boa noite. Registrado, vereador. Então, novamente quero agradecer aí a toda a equipe aqui, tá? E eu declaro encerrado a presente audiência e um Feliz Natal a todos.